Isaías 6, eu vou ler na versão revista e corrigida, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios, impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Amém? Feche os seus olhos. Irmãos, hoje a gente estava aqui no ensaio, e em um momento depois do ensaio, eu ainda falei para o Gabriel, falei: Gabriel, como pode, né, cara? A gente lá atrás jamais imaginou que a gente ia ter que ficar usando máscara por tanto tempo, vendo os nossos amigos, irmãos, na mesma hora que estão bem, tendo que ficar isolados, e muitos deles não poderem trabalhar, e muitos deles ficarem isolados no próprio quarto, sem ter contato, né? Que loucura! A gente via isso nos filmes de ficção científica, e nos últimos quase 3 anos, né, Kelly? A gente está experimentando isso na pele, né? E de fato, irmãos, você e eu nunca imaginamos que nós iríamos viver anos tão desafiadores, anos tão difíceis, tão cheios de mudanças de rotinas, com agendas que tiveram que ser o tempo todo alteradas. Nós não imaginávamos que conviveríamos com tantas incertezas, inseguranças, preocupações, mas o fato é que a gente está passando, a gente está vivendo. E eu fico pensando, essa semana voltam as aulas presenciais no município e no estado. Eu fico pensando a galera da turma do Gabriel, terceirão, né? Tem mais algum aluno de terceirão aí? Está terminando esse ano? Mais alguém? Oh, coisa boa. Ó que coisa louca. Esses alunos estão 2 anos com aula online. Ou seja, eles saíram do ensino fundamental 2 do 9º ano, foram para o ensino médio online, e só no 3º ano estão voltando presencial. Como é que eles vão voltar? Os professores estão com medo, né, Jana? O que nós vamos receber na sala de aula? Será que ele vai chegar com cobertor e com travesseiro como nas aulas online? Olha que loucura, irmãos. Quanta coisa mudou. E eu fico pensando, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, se nós estivermos vivos, como que nós olharemos para esses anos, 2020, 2021, 2022, não sei mais quanto tempo, como que esses anos ficarão marcados na nossa memória? Nós não sabemos como será daqui para frente. Nós sabemos que nós continuaremos tentando encontrar os melhores caminhos, e sobretudo nós vamos tentar viver experimentando o melhor que Deus tem para a nossa vida, isso a gente sabe. Mas como nós nos lembraremos desses anos daqui a 50 anos, a gente não sabe. Por que eu estou falando nisso? Porque é exatamente isso que nos liga com o texto que nós acabamos de ler, Isaías no capítulo 6. Porque o texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias. Foi assim que ficou registrado no coração e na memória do profeta Isaías, que escreveu essa palavra. Ele olha para trás e diz: olha, no ano da morte do rei Uzias, eu tive uma visão. Isso parece uma informação simples, mas para Isaías isso foi muito importante. Porque para Isaías, os tempos em que ele vivia, o ministério do profeta Isaías, ele sempre profetizou como sendo um profeta da corte.
Isaías profetizava no palácio, ele era o profeta do rei. Isaías profetizava na corte. E quando você lê de forma lenta, tranquila, todo o livro do profeta Isaías, você vê que a profecia de Isaías se estendeu por muitos anos, por isso que ele é chamado de um dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, etc. Existem também os profetas menores, Obadias, Sofonias, Ageu, Abacuque, etc. São profetas que profetizaram por um período de tempo muito pequeno, mas Isaías não. O ministério profético de Isaías durou muitos e muitos anos. Se a gente pudesse dividir do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, se você quiser anotar aí no rodapé, o livro fala da história de Israel pré-exílio babilônico. Até o capítulo 39, Isaías está falando do que estava acontecendo em Israel antes deles serem levados cativos para o cativeiro babilônico. Do capítulo 40 até o capítulo 55 falam da vida de Israel no cativeiro babilônico, quando eles já estavam lá. E do capítulo 56 em diante até o 66 falam do pós-exílio, do retorno, de como foi a vida reconstruída a partir do cativeiro que massacrou o povo de Israel. Então o livro do profeta Isaías para nós se torna muito fundamental e nos liga diretamente com os dias de Isaías. Por quê? Porque ele viveu dias muito parecidos com os nossos dias. O livro do profeta Isaías, e o próprio profeta fala antes da tragédia, ele fala durante a tragédia, e fala como que deveria ser a reconstrução depois da tragédia. E o interessante é que Isaías, a partir do capítulo 56, ele já dá spoiler de como vai ser o final. Isaías é aquele cara chato que conta o final do filme. Só que o interessante é que no final do filme, o spoiler que Isaías dá é que no fim da tragédia nós vencemos. Ele diz que no fim do filme da vida, esse fim é glorioso porque nós venceremos. Irmãos, e essa informação singela do início do capítulo, no ano da morte do rei Uzias. Para Isaías isso não é singelo, para Isaías isso é muito forte, porque o profeta é o profeta da corte. E quando morre um rei, isso significa que a sua vida como profeta de corte poderia mudar drasticamente, assim como a sua vida mudou nos últimos anos. Na história de Israel, vários reis, quando eles assumiam o trono, eles mandavam matar os profetas da corte. Naquela época não tinha demissão. Naquela época, Alex, não tinha aviso prévio. Profeta, o rei morreu, estou assumindo aqui o trono, 30 dias para você tirar tuas traias daqui. Não tinha. A forma que se tinha para se tirar um profeta e colocar outro no lugar imagina que serviço, Luiz. Você entende a crise do profeta Jonas quando Deus manda ele ir lá para Nínive? Os ninivitas, todas as vezes que invadiam Israel, matavam o rei, matavam o sacerdote, matavam o profeta dessa nação. O pai de Jonas era profeta. Ou seja, todas as vezes que os ninivitas invadiam Israel, o rei, o sacerdote e o profeta se escondiam debaixo da mesa, porque eles sabiam que a cabeça deles estava a prêmio. E aqui também é na vida do profeta Isaías. E provavelmente esse ano foi o ano em que o Isaías sofreu com muitas ansiedades, porque no ano em que morreu o rei Uzias, ele poderia ter falado no ano 300 depois de Cristo, ou no ano 600 antes de Cristo, mas ele diz, não, no ano em que morreu o rei Uzias. Aquilo marcou tanto a vida do profeta, diante de todas as ansiedades, das inseguranças, das muitas preocupações que pairavam na mente dele quando o rei morreu. O que vai acontecer comigo? O que será da minha vida? Isso é algo que preocupava o profeta muito. Você já se perguntou? O que vai ser de mim agora? O que será de mim? Se você já se fez essa pergunta uma vez na sua vida, você imagine como Isaías se sentiu. E agora? O que eu vou fazer? E em meio a toda essa ansiedade do profeta, foi em meio a toda essa crise pessoal que o Isaías teve uma visão extraordinária.
Eu acho isso lindo, porque na minha vida e na vida de muitos irmãos que estão aqui, foram exatamente nesses momentos onde as nossas forças se esgotaram, que nós tivemos um deslumbre vindo da parte de Deus. Foi assim com Isaías. No meio de toda essa crise pessoal, Isaías teve uma visão extraordinária, e essa visão mudou toda a sua história, essa visão mudou toda a história daquele povo, e essa visão continua mudando a história de muitas vidas em todo o mundo. E eu quero tirar daqui algumas lições, para que nós tenhamos também a nossa fé renovada, a nossa força renovada, e a nossa vida renovada, independente do momento em que nós estejamos vivendo. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que, irmãos, não importam as circunstâncias, não importam as situações, não importam a época, as lutas, as adversidades, você e eu podemos sempre confiar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você pode confiar. Versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, ele viu o quê? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Isaías não diz: eu vi o Senhor perdido na história. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor de costas para a humanidade. Eu vi o Senhor de braços cruzados. Ele não diz: eu vi o Senhor fingindo que nada estava acontecendo. Eu não vi o Senhor distraído. Eu não vi o Senhor dormindo. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, reinando, governando, no controle de tudo, sendo Deus. Isaías, no meio de toda aquela ansiedade, ele tem uma visão dizendo: eu vi o Senhor, e ele estava sentado no alto e sublime trono, reinando. Irmãos, essa é uma visão que eu e você precisamos ter, principalmente nos dias difíceis. O mundo se abalou, as circunstâncias se abalaram, mas Deus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ele reina, está no controle de mim, de você, de todos nós, está no controle de todas as coisas. Eu vi o Senhor no alto e um sublime trono. É por isso que o salmista no Salmo 46 diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os mares tumultuam e rujam, ainda que as montanhas percam as forças e as águas sejam tragadas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Isto é a promessa para nós, igrejas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É nessa certeza que nós temos que nos apegar. Deus reina, Ele reina. Antes de Covid, depois de Covid, antes de crise econômica, antes de todos os governantes, Ele reina. E durante esses governos, Ele também reina. De repente para você o ano começou e ele já começou meio cinza, esquisito, difícil, cheio de notícia ruim. Você já começou o ano com aquela vontade de que ele terminasse logo. Irmãos, entenda que mesmo que nós estejamos com os nossos projetos em frangalhos, Deus não nos abandonou. Ele está assentado. Talvez você esteja dizendo: olha, o meu ano, ele saiu completamente do meu controle. As coisas aconteceram completamente bagunçadas do que aquilo que eu pensava e imaginava, mas não saíram do controle de Deus. A gente pode ficar doente, as pessoas podem mudar com a gente, as coisas que nós fazemos podem até se perder. A pandemia veio e evidenciou um monte de problema que nós já tínhamos, mas nós fingíamos que nós não tínhamos, e nos fez ver, nós perdemos aquele nosso pretenso controle, porque a gente não tem controle, né? Mas a gente acha que tem, é o nosso pretenso controle. Aí você achava que era o seu plano, que era o andamento do seu projeto, da sua vida, e o andamento desse seu projeto teve que ser programado para mais para frente, ou desprogramado totalmente. É por isso que a Bíblia diz que o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós não temos controle de nada.
absolutamente de nada. Por mais que você tenha aprendido a se organizar, Marcela, sempre quando eu penso em organização, eu lembro da Marcela. Marcela é metódica, ela anota tudo, ela divide para a direita, para a esquerda, ela põe com letra assim, né? A gente dá uma tarefa para a Marcela, ela faz todo o organograma que eu quase que fico com aquela inveja santa. Organizado. Tem gente que é assim, extremamente organizado, né? Se planeja, tal. Mas por maior que nós sejamos disciplinados, por mais que nós sejamos organizados, nós no fundo sabemos que não estamos no controle de nada. E a qualquer momento, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Isso não é justificativo para nós sermos desorganizados. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina a ser assim, organizados. Mas a gente precisa saber que quem tem controle de verdade é Deus. E por isso Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O que Deus estava dizendo para Isaías nessa visão? Ele estava dizendo: Isaías, olha, tudo está muito diferente para você. Isaías, você está ansioso em relação ao seu futuro, ao futuro do seu povo. Você não sabe o que virá para frente, mas eu quero que você se lembre que eu estou no controle e que em mim você pode confiar, porque eu estou assentado, te vendo, te contemplando, e não apenas você, todos que estão ao seu redor. Eu contemplo mais do que apenas a sua história, eu contemplo a história do que está por vir. Eu estou lá. Isaías, você está aqui, mas eu estou aqui e também estou lá. Então, já que você me viu assentado no alto e sublime trono, e as minhas abas enchem o templo, eu quero que você entenda que você pode confiar em mim. Confia. Irmãos, o único poder que eu tenho, a única força que eu tenho, o único controle que eu tenho nesse momento é em relação à minha decisão em colocar tudo nas mãos dele. Isso é uma coisa que você controla. Porque você pode sim continuar achando que você é dono do seu próprio nariz, fazendo as suas coisas do seu jeito, organizando a sua vida do seu jeito. É uma decisão sua. Mas você também pode decidir nessa noite pegar o controle e entregar nas mãos de Deus, que é o único que tem realmente poder de controlar, e dizer: Senhor, está aqui o meu filho, está aqui a minha casa, está aqui os meus projetos, o Senhor sabe o que fazer, está nas suas mãos. Essa é a única decisão, é o único poder que nós temos. Eu já me debati, eu já lutei, mas agora está nas suas mãos. Independente da situação, boa ou ruim, você e eu podemos confiar. Amém? Além disso, segunda lição que Isaías nos ensina: que não importam as circunstâncias, que não importam as lutas, que não importam os tempos, que não importam as épocas, nós podemos lutar. Amém? Você pode dizer assim: eu posso lutar. Olha só o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós podemos lutar. Assim como também na luta nós podemos mudar. Tem coisa que a gente precisa mudar, tem coisa que a gente precisa se reinventar. Olha que visão extraordinária. Deus mostra para Isaías músicas, anjos, serafins, e quando a santidade de Deus ali é mencionada, quando ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías é tomado por uma consciência de pecado. Isaías é tomado por aquilo que ele antes não havia visto. Isaías tem a sensação de que para ele era o fim, ali era a última visão que ele havia de ter.
Isaías tem a sensação de que ele vai morrer. Irmãos, se nós olharmos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós veremos inúmeros homens e mulheres de Deus que, quando tiveram um encontro com a santidade de Deus, eles tiveram a sensação de que já eram. Foi assim com o pai de Sansão, foi assim com o apóstolo João na visão do Apocalipse, foi assim com Daniel e tantos outros. Quando estavam diante da santidade de Deus, eles achavam que iriam morrer. Irmãos, uma coisa é você olhar para si mesmo, no auge de todo o seu ego, no auge de todo o seu orgulho, porque por mais que você e eu neguemos, nós somos sim muito orgulhosos. E você pode olhar para você no auge do seu orgulho, do seu egoísmo, e outra coisa é você olhar para você diante da santidade e da grandeza de Deus. Você já sentiu mal de estar perto de alguém que nitidamente ele é alguém muito melhor que você? Já teve essa sensação? De andar perto de alguém que faz uma coisa tão bem, tão bem, tão bem, que você fica meio constrangido? Já? Não, isso aqui sou eu. Eu sou meio metido a cozinheiro, né? E, enfim, o pessoal lá em casa fala que cozinha bem, que come bem, a gente acredita e tal, vai umas visitas lá, a gente, ai, nossa, que gostoso, a gente fica se achando, né, o cozinheiro. E eu, modéstia à parte, acho que eu me viro bem na cozinha. Mas uma coisa é o Rafa cozinhando. Outra coisa é você ligar no GNT e ver o Rodrigo Hilbert cozinhando. Porque já começa na apresentação, né, Lu? Não do prato, do cozinheiro. Loiro, olho verde. Não tem esse gomo só na barriga como eu tenho. E aí ele pega. Ele não vai na açougue, ele caça a carne. Ele vai atrás do bicho, mata o bicho, corta o bicho. O Fábio me deu uma galinha caipira esse dia que eu até hoje não sei o que fazer com ela. Se me der com pena, eu vou procurar o zíper. Mas ele não, o Rodrigo Hilbert é diferente. Ele prepara o negócio com todo o requinte de um chefe. E aí eu vendo ele preparando o javali com molho de maracujá. Eu com meu rocambolezinho de carne fiquei muito constrangido. Os irmãos elogiam o rocambole de carne do pastor no final do ano, mas javali a molho de maracujá. Quando eu vejo, não só ele, que é lindo, né, o Rodrigo Hilbert, mas gente que domina a arte da cozinha, eu fico constrangido. Eu falo, meu Deus, eu não sei nada. A minha senhora fala que tá bom, mas não tá tão bom assim. Eu não sou o Rodrigo Hilbert. Agora imagine você e eu, com todo o nosso ego, nosso orgulho, a nossa altivez, diante do Deus que com o poder da sua palavra trouxe à existência aquilo que não havia. Como é que diante desse Deus santo, 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 eu me enxergo? Como um pecador? É mais ou menos essa a sensação que Isaías teve naquele momento. E quando ele viu os anjos dizendo santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Por que, Isaías? Porque eu sou pecador, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele é profeta. Deus apareceu para ele como em outras vezes havia aparecido. Ele é homem de Deus. Mas diante da santidade de Deus, ele simplesmente olha para si como pano de imundície, como trapo. Ele diz, eu não sou pecador. Aqui, irmãos, é um profeta reconhecendo isso. E é um ato de muita coragem. Eu sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Os meus olhos estão vendo o rei. Ele entra em desespero, porque ele olha para si e vê o seu pecado. Mas o texto diz que aí vem um anjo, com uma brasa tirada do altar, com uma tenaz. E ele pega e toca nos lábios do profeta com esta brasa. E ouve uma palavra dizendo, o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi agora tirada. A partir de hoje, Isaías, você é um novo homem. Eu te contemplei no seu pecado, você me contemplou na minha santidade. E porque eu te vi, ó Isaías, os seus pecados foram perdoados e você é um novo homem. A boa notícia para você e para mim nessa noite
é que por qualquer momento difícil na vida que você e eu estejamos enfrentando, é somente Deus que pode começar algo novo na nossa história. E essa é uma boa notícia, porque Deus está o tempo todo à procura de você e de mim, para que nós possamos começar uma nova história diante dEle. E essa história começa com uma santidade. Isaías mudou. O que ele mudou? A visão que ele tem sobre ele mesmo. A pergunta que fica é: se uma pessoa não mudar em meio ao caos que ela está vivendo, quando é que ela vai mudar? Porque se você e eu não conseguimos mudar aquilo que na nossa vida precisa de mudança, quando estamos no meio de uma crise, no meio de uma luta, no meio de uma adversidade enorme, o que precisará acontecer na nossa vida para finalmente a gente mudar? Irmãos, você entende que as minhas chances para mudar diminuem muito, não é que são impossíveis, mas elas diminuem muito quando nós estamos em tempos favoráveis? Você acredita nisso? Porque pense comigo, quando está tudo bem, quando está tranquilo, a conta bancária está gorda, os meninos estão tudo com saúde, eu não me vejo obrigado a realizar nenhuma grande mudança. Afinal, tudo está bem, está tudo tranquilo, as coisas estão caminhando. O empresário é orgulhoso, trata os funcionários como um lixo, trata todo mundo mal, é estúpido, ignorante, é um vaidoso, egoísta, mas está faturando horrores. E aí ele pensa: está tudo bem, o balanço no final do mês está ótimo, os lucros anuais só crescem, está tudo bem. O casamento, o esposo e a mulher são críticos ferrenhos uns dos outros, são agressivos um com o outro, tratam os filhos em segunda e terceira prioridade, não levam Deus a sério há muito tempo dentro daquela casa, mas viajam 2 vezes no ano para fora do país, tem carro novo, casa nova, acabaram de comprar um empreendimento na beira da praia, os filhos estão na melhor escola, aproveitam o melhor dessa vida, logo pensam: está tudo bem do jeito que está, nada precisa mudar. É verdade ou não é? Agora, quando a crise vem, quando falta o dinheiro, quando a saúde acaba, quando a doença chega, quando alguém chega e diz: olha, tô fora, olha, eu não aguento mais você e as suas manias, eu estou indo embora, tchau, tchau, tiquitita, bye, bye. Aí a gente é tomado por aquela sensação de que alguma coisa está errado, porque o carro novo parece que não está dando jeito, porque a casa na beira da praia não está resolvendo, alguma coisa precisa mudar. A nossa chance de ver que precisamos mudar aumenta quando nós passamos por esse tipo de confronto. Era exatamente o que aconteceu com Isaías. Isaías era profeta da corte. Ele não tinha percebido que era um homem impuro e que estava no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando está diante da santidade de Deus, quando está diante de toda essa insegurança, será que eu fico como profeta? Não fico, será que vamos matar? Será que não vamos matar? Será que vamos trocar por outro? Diante dessa ansiedade, ele tem uma visão de Deus, aonde ele acredita que a vida dele acabou. E daí quando Deus diz: o seu pecado foi perdoado, Isaías percebe que ele iria mudar, e mudou. Que grande bênção, irmãos, é você e eu reconhecermos que precisamos de mudança e trilhamos esse caminho. Eu tenho até mais uma lição, mas vou deixar para outra oportunidade. Você e eu precisamos mudar em muita coisa. Se o que está errado na minha vida, se o que está errado na sua vida, já tem que sair da minha vida quando tudo está bem, ainda mais quando tudo está mal, porque já era para eu ter saído. A questão é que somente quando eu estou no deserto é que muitas vezes eu acordo. Irmãos, viver em pecado quando tudo vai bem já é inaceitável diante de Deus.
Mas permanecer em pecado, mesmo quando tudo está indo mal, isso se torna insano. Não foi assim na vida de Isaías. Quando ele se depara com a santidade de Deus, ele reconhece a sua impureza. Vamos ficar em pé? Só para parecer que está acabando? Uma das coisas que eu mais preciso mudar é exatamente a convicção de que eu governo a minha vida, de que eu estou no controle. Eu preciso mudar para uma outra convicção, a convicção de que eu dependo de Deus. Irmãos, santidade. Santidade não é apenas uma questão de comportamento. A gente foi discipulado lá atrás, e aprendendo que santidade é uma lista de coisas que eu não posso fazer, porque se eu fizer, eu perco a minha santidade com Deus, eu perco a comunhão com Deus. Santidade não é apenas comportamental, não é apenas conduta, não é apenas conduta. Santidade não tem a ver com acertar ou errar em algumas situações. Santidade é uma questão de andar com Deus. Andar com Deus. Andar com Deus. Santidade tem a ver com andar com Deus e de viver para Ele, e entender que Ele pode fazer esse milagre de transformar o meu caráter à medida com que eu ando com Ele. Não é a igreja que vai te mudar, não é porque você assumiu um departamento interno que você vai mudar, não é porque o pastor Rafael está pedindo que você vai mudar, não vai. Você deixa de fazer uma semana, duas, depois você está fazendo de novo. O que me faz mudar é quando eu pego de mãos dadas com Jesus e digo: eu vou onde o Senhor me levar, bora. Agora não é mais eu que controlo, é o Senhor, faça. Eu quero andar, eu quero ser moldado, quero que o meu caráter seja o teu, Senhor. Então vai mudando. Há uma mudança que vem daqui para cá, é interno. E à medida com que eu vou andando com Ele, eu vou deixando, porque o que eu quero é estar mais parecido com Jesus. Eu vi um podcast essa semana não sei se é esposa ou avó daquele missionário famoso, Davi Miranda. E ela estava com o neto, e o neto dizia: não, eu oro a todo momento, eu oro a todo tempo. Às vezes eu estou no carro, eu estou orando e tal. Daí perguntaram para ela: e a senhora, como é que a senhora? Eu oro de 3 a 7 horas por dia. Aí já logo vem aquele nosso senso de justiça própria. Ah, mas deve estar muito à toa, né, Alex? Para orar 7 horas por dia. Que privilégio, deve ser rica, né? Está orando 7 horas por dia. E aí perguntaram: mas como é que a senhora consegue? Eu falo: não sei. É que existe uma barreira. As primeiras 2 horas são as mais difíceis, porque eu brigo com a minha vontade de orar e a minha vontade de fazer minhas coisas. Mas depois, quando eu rompo essa barreira de 2 horas, parece que eu não quero mais sair, porque parece que Deus está ali comigo. E conforme eu vou orando, eu vou sentindo a presença dEle. Eu não estou contando os minutos, eu não estou contando as horas, eu quero simplesmente estar ali. E muitas vezes eu não falo nada, eu só consigo chorar. E eu olho para o meu pecado, e olho para aquilo que Ele fez na minha vida. E quando eu vi, já se passaram 6, 7 horas, 8 horas. E eu não quero sair, eu quero ficar ali, porque é bom estar ali. Você pode servir a Deus com medo do inferno. Você pode servir a Deus com medo de um carro te atropelar ali na esquina e você morrer e ir para o inferno. É uma forma de você viver. E eu não aconselho você viver assim. Mas você e eu devemos viver apaixonados por Jesus. Porque andar com Ele não vai ser pesado. Porque mudar vai ser consequência. Mudar o quê? Não sei, você sabe, Zé. O Espírito Santo está falando e mostrando para você o que você precisa mudar. Não sou eu que vou te dizer. Você sabe o que você precisa mudar. Isso que você precisa mudar só será possível quando nós dermos de mãos dadas com Deus e dizer: eu quero viver do seu lado, contigo. Santidade tem a ver com uma troca de controle.
Me lembro que muito pequeno, eu vi os meninos da igreja com um poder aquisitivo maior, jogando o Play 1. Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu era acostumado a jogar aquele jogo da aguinha, que você tem que acertar a argolinha, lembra? Você aperta o botão, pressão, aguinha, joga. Eu zerei aquele lá das argolinhas, aquilo era meu jogo. E aí eu vi os meninos no Play 1, jogando Tekken, Street Fighter, Marvels versus Capcom, lembra? Lembra? A galerinha aí dos anos 80, 90, lembra? E aí eu falei, eu posso ficar aqui, pai? Pode. E aí eu não sabia jogar, aí os meninos falavam, joga aí, o que eu faço? Aperta o botão. E eu apertava os botões, e tô ganhando. Até que o filho do pastor, o Vitor, cutucou o outro e falou, ele nem sabe que o controle está desligado. Eu era bobo, mas nem tanto. Fiquei triste aquele dia, porque eu estava já umas 2 horas achando que estava jogando, e o controle estava desligado. Rodei a baiana, me deram um controle ligado. Não acertei nada. Eu olhei para o Vitor e falei, Vitor, me ensina. Está aqui o controle. Ele pegou o controle das minhas mãos e me ensinou os movimentos. Você faz assim, faz assado, meia lua aqui, aperta aqui, R1A, R1K. E depois dava para mim e eu tentava repetir. Mas eu nunca repetia aquilo que aquele menino já há anos sabia fazer. Muito cedo eu aprendi que a nossa vida funciona muito semelhante a um videogame. E a gente pode ficar tentando passar nas fases, até que chega um chefão que a gente não dá conta. E a gente vai tentar 1, 2, 3, a gente vai insistir, a gente vai ficar com raiva, a gente vai falar que eu desisto, mas daqui a pouco vai pegar de novo para tentar. E a melhor coisa que a gente pode fazer é simplesmente pegar o controle e dizer, Senhor, está aqui. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Só que para entregar, eu preciso mudar. Você pode ainda encontrar no seu coração muitas e muitas desculpas para você não se dispor a mudar. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer, eu quero andar com você. E eu quero que você me deixe mudar a sua vida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Baixe sua fronte. Quero orar com você. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e Ele reina. Eu vi que Ele transforma. Eu vi o Senhor e eu vi que Ele quer me mudar. Se você quer sair daqui hoje com essa declaração nova de fé, com essas certezas, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Deus, obrigado pela porção da sua palavra, por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Tu sabes, ó Deus, o quanto isso mexe comigo. Tu sabes, ó Deus, o quanto eu preciso aprender a confiar, o quanto eu ainda mudar. Tu sabes. Mas Deus, eu quero uma nova vida para mim. Eu quero uma nova vida para essa igreja. Senhor, nós estamos aqui orando, dizendo, Senhor, daqui a 20 anos eu direi, no ano da pandemia do Covid-19, eu vi o Senhor. No ano em que a dificuldade assolou o mundo, eu vi o Senhor. No ano em que tudo pareceu desmoronar, eu vi o Senhor e vi que Ele estava de braços abertos para mim, e vi que Ele queria me usar de um jeito novo, e disse, eis-me aqui, Senhor, e Ele me usou. É essa oração que nós queremos fazer daqui 10, 20 anos. Então começa a mudar tudo que em nós precisa ser mudado, e mude hoje. Nós queremos entrar nesse processo, porque existem áreas da nossa vida que a gente sabe que precisa mudar, mas a gente não consegue. A gente vai até ali, Senhor, e daqui a pouco a gente volta tudo para trás. Mas nessa noite nós queremos orar e dizer, Senhor, toma o controle da nossa vida. Toma o controle desse negócio. Toma o controle dessa família. Toma o controle, ó Deus, da minha vida. Toma o controle da minha história e mude aquilo que em mim precisa ser mudado. Eu oro com os meus irmãos.
Essa é a nossa oração, Deus. Comece um novo tempo na nossa vida, comece um tempo de perdão, comece um tempo de confissão, comece um tempo de arrependimento, um tempo de missão, um tempo de entrega, um tempo de serviço, um tempo de mudança, um tempo de confiança, ó Pai. Começa na nossa história esse tempo. Faz isso em nós. É o que nós queremos. Que hoje não venha a ser apenas mais um culto, onde ao apagar das luzes a gente vai para casa e já se esquece tudo aquilo que o Senhor ministrou. Que a semana começa e na correria a gente se esquece. Que assim não venha a ser na nossa vida. Mas que o Senhor comece a partir de agora a nos mudar naquilo que o Senhor quer. De maneira que nós venhamos ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.